Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, nossos quartos anos, estamos aí iniciando mais um ano letivo e a gente trouxe para vocês uma novidade. Nós iremos trabalhar durante esses 10 dias um projeto muito legal, que é o Projeto Vida, onde tem em vista a educação para a construção aí desse projeto de vida de vocês. E o que seria esse projeto de vida? O projeto de vida, ele é um processo de planejamento onde vocês vão se conhecer melhor, vão identificar aí os seus potenciais, seus interesses, suas paixões e também vão estabelecer estratégias para alcançar os seus objetivos, alcançar as suas metas e assim atingir a sua realização em todas as dimensões, né? Inclusive a própria dimensão emocional. E como é que isso vai acontecer? Para a gente construir um projeto de vida, que é algo que a Pro não pode construir para vocês, cada um constrói o seu próprio projeto de vida, por isso que aqui vocês não vão ter o seu projeto de vida. O que a gente vai apresentar para vocês são algumas temáticas que vai fazer com que vocês se despertem aí para a construção do seu próprio projeto de vida, que vai ser basicamente a resposta às seguintes perguntas, né? Quem sou eu? Quem eu quero ser? E a partir da articulação entre essas duas perguntas, das respostas a essas duas perguntas, vocês irão obter também, né, informações para que vocês possam construir aí o seu projeto de vida. E essa primeira pergunta, que é quem sou eu? Para se responder esse tipo de pergunta, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que se conhecer para que a gente possa obter essa resposta. E assim, a gente começa a nossa aula, uma aula muito diferente, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a construção desse projeto de vida de vocês. Quem sou eu? E aí? Vocês sabem responder a essa pergunta? É difícil, né? Quando alguém pergunta a gente sobre quem é fulano, quem é Ana, quem é Maria, quem é João, geralmente a gente consegue responder de forma mais simples, porque a gente vai responder de acordo com o que a gente pensa sobre aquela pessoa, mesmo que a gente não saiba quem verdadeiramente é aquela pessoa, porque a gente não conhece ela nas suas particularidades, nas suas singularidades, naquilo que ela guarda para si, certo? Porque a gente não expõe tudo que a gente é para os outros. Mas, ao falar da gente, a gente tem uma dificuldade ainda maior de se definir. Quem sou eu? E para a gente responder essa pergunta, a gente precisa se conhecer. Daí, né, a gente falar sobre o autoconhecimento. E durante essa aula, a proposta é que vocês se conheçam, né? Para que assim vocês possam responder a essa pergunta. Identidade. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou um moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei. Herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga. Sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes eu sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço goleador. Mas o que me importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou. Eu sou eu. Sou assim. Sou um menino. Este é um poema de Pedro Bandeira que retrata muito bem como a gente se vê nessa confusão que gera na nossa mente, na nossa cabeça, em construir a nossa identidade. Porque às vezes a gente acha que é como Hércules, né? Onde o Hércules, ele tem muita força, né? E a gente vê essa força na gente. Às vezes a gente se vê como goleador, né? A gente tem mira ali, peito de aço, forte também. Às vezes a gente se vê como herói, quando a gente, por exemplo, ajuda
a uma pessoa, né? Às vezes a gente se sente como um moleque mal criado, né? Quando a gente desobedece a nossa mãe, a nossa professora. Às vezes a gente se sente como o nosso próprio queridinho, né? Quando a gente se sente tão amado e a gente passa também a se amar muito, né? Então, essa identidade da gente é construída com base na visão que a gente tem de nós mesmos. Então, não é o que o outro pensa de mim, é como eu me vejo, é como eu me sinto, como eu me enxergo dentro de qualquer tipo de ambiente. E assim eu vou construindo a minha identidade. A gente vai entendendo que a gente é diferente de outras pessoas, né? E quando eu falo sobre essas diferenças, não é somente as diferenças físicas, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, mas também a maneira da gente pensar, a maneira de a gente ver as coisas, ver o mundo e agir sobre o mundo. E tudo isso, né, que vai construir aí com base nas interações a nossa própria personalidade, é o que vai nos diferenciar de outras pessoas, é o que vai fazer com que nós tenhamos a nossa própria identidade. E assim, a gente começa a nossa aula com alguns questionamentos que eu espero que vocês aí da casa de vocês possam responder aí a essas perguntas. E o primeiro questionamento é sobre o texto, né? De quem que o texto nos fala? O texto nos fala do nosso próprio eu, né? Da questão da nossa identidade, de como como nós nos vemos diante de algumas situações. E a depender desse tipo de situação, a gente nos vê de uma forma diferente, né? Só que a gente dentro de várias situações, a gente sendo analisado diante de diferentes problemas, por exemplo, de diferentes momentos, podem ser momentos tristes, podem ser momentos felizes também, a gente vai construindo a nossa identidade, a nossa percepção de quem nós somos de verdade. E o texto ele vem falando sobre isso. Por que o menino diz que às vezes nem eu mesmo sei quem sou? Porque que não só esse menino ele se pergunta, mas às vezes até a gente se pergunta quem eu sou, quem é Mirth? Quem é Mirth? Quem é que eu sou? Justamente porque diante de diferentes situações, a gente se vê de modo diferente. E as pessoas também têm visão da gente diferente, né? Tem pessoas que a gente consegue se abrir mais, elas vão ter uma visão diferente de quem eu sou, porque elas nos conhecem mais profundamente. Outras pessoas me conhecem, por exemplo, como eu sou no trabalho, né? E aí vai estar aquela percepção da Mirth no trabalho, e aí vai criar uma identidade de quem é Mirth a partir do que eu demonstro aqui no trabalho. Em casa, a minha família tem uma percepção diferente de quem é a Mirth, porque minha mãe vai me ver quem é a Mirth filha, né? Na escola, a professora vai ver quem é a Mirth aluna, né? Então, a partir das visões, quando a gente observa muito como as pessoas nos enxergam, a gente fica confuso em relação a quem nós somos, né? Então, é preciso que a gente se conheça para que a gente saiba quem nós somos verdadeiramente, e não o que as pessoas pensam que a gente seja, certo? Então, às vezes a gente gera essa confusão na gente em relação a eu não sei quem eu sou, justamente por a gente absorver muito a visão do que o outro pensa e não do que eu verdadeiramente sou. E o que importa ao menino? O que isso importa ao menino, né? O menino ele chega a falar que não importa o que as pessoas pensam que ele seja, o importante é quem ele verdadeiramente é. O que de fato importa, né? Para ele é isso, é ele saber quem ele é. E o que importa, o que deve importar para é a gente saber quem a gente é e não quem o outro quer que eu seja ou que o outro pense que eu seja. A gente precisa se descobrir, a gente precisa se autoconhecer. Eu preciso entender quais são as minhas fraquezas, eu preciso entender onde está a minha força, né? Eu preciso reconhecer as minhas qualidades e também reconhecer os meus defeitos. A partir do momento que eu me reconheço diante das minhas fraquezas, diante da minha força, diante dessas fragilidades, né, que a gente tem no dia a dia, diante do que me alegra, do que me faz bem, do que me faz feliz, ao mesmo tempo o que me entristece, quando eu me reconheço dentro de diferentes situações,
eu sei quem eu sou. Então é isso que importa. Não importa se alguém pense que eu sou da forma A ou se eu sou da forma B. Eu preciso me conhecer. A partir do momento que eu me conheço, nada que os outros falam, né, sobre mim aí, vai me atingir. Porque eu sei quem eu sou. Vocês observaram o que o menino tenta se descobrir? Que o menino ele tenta se descobrir de alguma forma, ele tenta descobrir quem verdadeiramente ele é. E vocês se conhecem bem? Será se vocês se conhecem verdadeiramente? Pense um pouquinho sobre isso. Vocês sabem quem vocês são? Se eu pedisse para vocês criarem um texto aí, quem eu sou? Vocês sentiriam dificuldade de falar sobre isso? Vamos voltar às fotografias de suas infâncias, né? Quem você era antes e quem você é hoje? O que mudou em você? Quando eu falo assim, o que mudou em você ao você pegar aí uma fotografia, busque aí na casa de vocês aquele álbum que a mamãe, o papai, a vovó, a titia guardam aí de vocês e folheiem esse álbum e vejam aí como vocês eram, né, de bebezinho até o dia de hoje e tentem identificar em vocês aí o que mudou em vocês, tanto em relação aos aspectos físicos quanto também aos aspectos psicológicos, né? E tem coisas que a gente guarda da gente desde a nossa infância. Eu, por exemplo, na minha infância, eu era uma pessoa muito sensível e isso eu guardo até hoje, essa sensibilidade, né? Tem coisas que com o tempo a gente vai aprendendo a superar. E essa sensibilidade, em algumas situações, permanece. Mas a gente vai buscando outras formas da gente se sentir mais forte diante de outras situações, né? Mas para que a gente consiga superar algumas dificuldades que a gente tem na vida em relação ao meu próprio eu, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa se conhecer e reconhecer, né? Quando a gente fala se conhecer, porque às vezes a gente não sabe quem a gente é. E se reconhecer quando a gente se perde em quem a gente verdadeiramente é e a gente precisa voltar aí e tentar buscar o nosso ser, quem a gente verdadeiramente é. A partir de quê? A partir das nossas lembranças, das nossas memórias, e essas fotografias aí podem nos ajudar, né, a fazer um resgate de quem era a gente no passado, né, e fazer essa relação com quem a gente é hoje. Tem coisas do nosso passado, de quem a gente é, que a gente gostaria de buscar na gente, e tem outras coisas que a gente quer deixar lá atrás, né, que a gente supera algumas dificuldades, alguns medos, né, e a gente não quer trazer para a nossa vida hoje. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando, não somente em relação aos nossos aspectos físicos, mas os nossos aspectos psicológicos também vão mudando, né? As nossas superações em relação aos medos, né? As nossas sensibilidades, tudo isso aí vai fazendo com que a gente se torne uma pessoa mais forte, né? E para entendermos quem somos, é muito importante resgatarmos a nossa história, buscarmos a nossa origem, né? E quando eu falo sobre buscar as nossas origens, resgatar a nossa história, eu não falo somente da nossa história. Conhecer a história da nossa família para saber de onde é que nós viemos, né? Quem eram os nossos pais em determinado período, quem eram os nossos avós, ou quem são os nossos pais, quem são os nossos avós. As histórias até dos pais dos nossos avós, são os nossos bisavós, né? As relações familiares ali que se estabeleciam, né? A forma como os nossos pais viviam, porque isso recai muito sobre a gente, porque às vezes eles tentam reproduzir na gente algo que eles aprenderam lá, ou às vezes é o contrário, né? Coisas que eles sofreram lá na infância deles, eles buscam agir de forma diferente para que a gente não passe pela mesma situação que eles passaram, mas a gente carrega muito, muito, muito a história aí dos nossos pais, dos nossos avós, porque vai passando aí de geração a geração, né? E assim, quando a gente resgata a nossa história, quando a gente busca
as nossas origens, a gente vai ter uma compreensão melhor de quem nós somos. Todos nós temos uma história de vida. Quando vocês estão aí na sala de vocês, né, na sala de aula, vamos supor que tem uma sala aí de 25 alunos, 26, 27 alunos, nós temos 27 pessoas que não somente têm características diferentes, né, mas também têm histórias diferentes. E essas histórias, elas precisam ser respeitadas. A forma de agir de uma pessoa, às vezes é uma pessoa mais grossa, às vezes já temos uma outra pessoa que é uma pessoa mais sensível, né? Mais meiga, mais doce. Outra pessoa gosta mais de ficar sozinho, se isolar ali. Tudo isso aí perpassa por conta de uma história, né? Porque todos nós temos uma história de vida e essa história de vida é diferente. A minha história é diferente da história de vocês. A história de um colega de vocês também é diferente da sua própria história. E a gente precisa respeitar essa questão do julgamento, que é muito forte. Eu falo assim, Maria é legal, mas João é muito chato, João é muito enjoado, João é grosso. Às vezes a gente tem essa percepção apenas a partir do que a gente vê e a gente não procura conhecer. E aí se vem a palavra preconceito, que é o conceito pré-concebido. A gente cria um conceito de quem é uma pessoa sem mesmo conhecer essa pessoa. Assim como a gente cria um conceito da gente mesmo sem a gente procurar nos conhecer. Não se passa pela vida sem deixar marcas. Todo mundo deixa uma marca ali na vida, porque todos nós temos uma história. Então, as pessoas, mesmo que algumas pessoas já tenham morrido, vocês têm lembranças dessas pessoas, porque essas pessoas deixaram marcas aqui. Então, todo mundo aí tem uma história. E todos os dias acontecem fatos que passam a fazer parte da sua história, né? Coisas que aconteceram em casa, com a sua família, coisas que aconteceram com os seus amigos, aí na presença dos amigos de vocês, né? Coisas que aconteceram nas ruas, nas escolas, num ônibus, né? Às vezes teve uma situação ali que trouxe um aprendizado para vocês, que vocês fizeram com que aquela situação fizesse parte da sua vida e assim fossem construindo, né, a sua identidade. Mas existem acontecimentos que ocorreram há muitos e muitos anos antes de nós existirmos. E como será que esses fatos eles são descobertos e explicados? E esses fatos históricos que aconteceram mesmo antes da gente descobrir, da gente nascer, aliás, eles também ajudam a gente a entender quem nós somos, né? E esses fatos que aconteceram antes da gente nascer, como é que eles foram explicados, né? Como é que esses fatos eles são descobertos, né? Muitos acontecimentos passados somente tornam-se conhecidos a partir de pesquisas. E essas pesquisas elas são realizadas por profissionais que dedicam ao estudo da história, né? Conhecida como historiadores, né? Eles são conhecidos aí como historiadores. Para reconstruir o passado, esses estudiosos, eles analisam todo tipo de vestígio que é deixado pelas pessoas. Esses vestígios são chamados de fontes históricas, né? E aí, quando a gente recorda lá de aulas de história que a gente fala, via, né? As pinturas rupestres, por exemplo, né? Algumas ossadas que eram encontradas, tudo isso aí são chamados de vestígios, né? São essas fontes históricas que ajudam a gente a explicar algo que aconteceu no passado, mesmo que a gente não tenha vivenciado aquele momento. Em seu trabalho diário, os historiadores eles utilizam as mais variadas aí fontes que trazem informações sobre o modo de vida, sobre os costumes, sobre os lugares ou sociedades, né, de outros lugares aí, sobre outras épocas, né? E a partir de quê? Quais são as fontes aí? Os jornais,
as cartas antigas, mapas, livros, pinturas, esculturas, fotografias, filmes, objetos pessoais, utensílios, moedas antigas. A partir de tudo isso aí, eles vão reconstruindo aí para poder entender como é que era a vida naquela sociedade, os modos de vida, né, os costumes, a cultura, mesmo que a gente não tenha vivenciado aquela época. E você, enquanto ser histórico cultural, está também construindo a sua história. É por isso que é necessário que você tenha as fontes que no presente constrói sua história, que é o caso dos documentos pessoais, e que no futuro também irão aí consolidar a sua existência. E para conhecer essa história, o que a gente utiliza? As fotografias, né? A gente analisa as fotografias, a gente analisa os objetos. A partir dessas fotografias, a gente analisa as roupas daquela época, algumas anotações, desenhos antigos, filmes, né? Gravações que são feitas de quando vocês eram menores ou seus pais, né? Eram jovens, mais jovens. Lembranças da memória também que a gente guarda, diários que são escritos, tudo isso aí são fontes da nossa história. E as fontes históricas, elas devem ser preservadas, né? Pois através delas a gente sabe fatos que aconteceram, a gente relembra fatos aí que aconteceram no passado e que pode ser muito útil para a compreensão do nosso presente. E o que vocês entenderam neste caso aí por fontes de documentos? O que são fontes? O que são documentos? E que documentos vocês consideram importantes para a construção da história de vocês? As fotografias, os diários, né? Os vídeos que tem aí de vocês, da infância de vocês, e o próprio documento de vocês faz parte, são fontes, né? Que podem ajudar a explicar quem vocês são a partir do que vocês viveram no passado, né? E quando seus pais vão falar sobre a história de vocês, sobre a família de vocês, eles se recorrem a quê? Aos álbuns de foto, né? Será que esses documentos e fontes, vocês teriam conhecimento, se sem esses documentos, vocês teriam conhecimento aí da história de vocês, se não houvesse o seu próprio documento, onde consta lá onde você nasceu, que hora você nasceu, quem são seus pais, seus avós, os próprios álbuns de fotos? Será que vocês teriam conhecimento aí da história de vocês sem essas fontes? Nós somos mais de 6 bilhões de pessoas, mas você, eu e outros, nós somos únicos porque a gente tem uma história diferente, né? Vamos registrar alguns dos nossos dados dessa história. Então, consulte aí o documento de vocês, a certidão de nascimento, analisem aí essas informações, né? Quando vocês nasceram, onde vocês nasceram, em que hospital vocês nasceram, né? A hora, o ano, sexo, o filho de quem é o pai, quem é a mãe, vocês nasceram em que lugar, quem são seus avós maternos, paternos, né? Quando foi feito o registro aí deste documento. E aí vocês vão ter uma compreensão maior de quem vocês são a partir da origem de vocês, né? E depois vocês vão fazer uma busca aí em relação à sua própria história. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, um vídeo rapidinho aí, uma musiquinha, né, de palavra cantada, um vídeo rápido. Menina Moleca, vamos ouvir? Palavra cantada! Olha a menina, moleca lá. Mas que menina, moleca, mas que moleca maluca. É uma levada da breca, ela é uma lelé da cuca. Ô moleca lê, que maluca lá. Ela diz que cata jaca num pé de jacarandá, que matou o tatu do tamanho de um tamanduá. E que bomba, meu boi, é o bumbum de um boi bomba. Mas que menina moleca, mas que moleca maluca. É uma levada da breca, ela é uma lelé da cuca. Ô moleca lê, que maluca lá. Esperta que é danada, é doidinha pra dançar. Chamou o batuntando, butantã pra batucar.
Agora inventou moda de jogar bola, olha lá. Olha ela, molequinha, vai lá, dribla, olé, olé, olá, pula, passa, corre, chuta, pega, leva, nossa, olha lá. Olha ela, lá vai a menina moleca, abriu pra ponta, recebeu de volta, levou o primeiro, olhou pro lado, não viu ninguém, abriu pra ponta, recebe no meio, faz a fita, levou que Falamos sobre a nossa história, sobre o que nos levou a tornar quem somos. Mas quem você é? Vocês já conseguem responder a essa pergunta? Você acha que devemos ser o que queremos ser? Ou o que a sociedade exige que sejamos? Essa menina moleca, né? Havia aí as pessoas falavam, menina moleca, e aí a gente analisa que algumas pessoas pensam assim, a mulher não pode jogar bola, né? Jogar bola, futebol, é coisa de menino. Então, muitas vezes, algumas pessoas deixam de realizar um sonho porque pensam na sociedade, né? Será que a gente deve ser o que a sociedade quer que a gente seja, ou nós devemos ser quem nós queremos, né? Quem nós queremos ser? Vocês saberiam responder isso? A gente precisa ser quem a gente quer ser. Claro que contanto que a gente, a partir dessa decisão da gente, a gente não acabe ferindo a sociedade. A gente tem que respeitar também as leis que regem a nossa sociedade para que a gente não cause nenhum tipo de transtorno, né? Mas é importante que a gente seja quem a gente quer ser, porque se a gente ser diferente daquilo que a gente quer ser, a gente está vivendo em função da sociedade, a gente está vivendo e sendo quem a sociedade quer ser e não quem nós somos. Então, nós estamos vivendo quem a sociedade é, né? Vamos dizer assim, o que é a definição aí de uma pessoa dentro de uma sociedade, e não quem nós somos verdadeiramente. A gente precisa se conhecer, por isso que é importante esse autoconhecimento, para que a gente possa compreender quem nós somos de verdade, né? E que a gente não tenha medo de ser quem a gente é. Vocês acreditam que tem padrões? Vocês acreditam nesses padrões, que existe padrão de beleza, existem padrões do que a mulher deve ser, do que o homem deve ser? Quais são as profissões de mulheres, as profissões de meninos, de homens? Vocês acreditam nesse tipo de padrão? Nesse vídeo nós vimos uma menina que ela gostava de jogar futebol. O que vocês pensam sobre isso? Essa menina, ela gostava de jogar futebol? E o que a sociedade achava disso? E vocês, o que vocês pensam disso? Vocês acham que uma menina pode jogar futebol? Né? Pode jogar bola? Pode, é uma decisão dela, né? A gente precisa saber o que a gente quer de verdade. Para a gente saber o que a gente quer, a gente precisa entender quem nós somos. A identidade, ela é construída ao longo de nossa vida, a partir das coisas, das experiências que a gente passa, ou seja, a gente constrói a nossa identidade a partir das nossas relações sociais. É pensar sobre si, julgar-se a partir dos valores em que se vive como bom ou ruim, melhor ou pior, igual ou diferente. Através dessas relações, nós vamos formando o nosso conceito de mundo, bem como nós vamos criando também as nossas preferências para as nossas vidas. Nossa identidade não é somente feita através dos documentos que carregam as nossas informações. Ela é construída, né, a partir da forma que a gente vê o mundo. E além das características físicas, aos poucos, cada pessoa vai formando seu jeito de ser, seus gostos, suas vontades, né? Elas podem se desenvolver essa identidade no momento em que elas passam a fazer escolhas, seja a escolha em relação ao amigo, a uma roupa que ela mais gosta, né? A um brinquedo,
A partir disso aí a gente vai construindo a nossa identidade. Porém, é importante a gente entender também que a gente precisa aprender, né, a conviver com as diferenças e respeitar essas diferenças, pois cada pessoa tem uma forma de ser, né? E essa forma pode ser física ou emocional. E tem o direito também de fazer as suas escolhas, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês pensem um pouquinho mais em quem vocês são. Então, a pergunta que eu jogo hoje para vocês e que eu espero que vocês tenham obtido uma resposta, ou que vocês construam a resposta de vocês, é a seguinte pergunta: quem vocês são? Quem vocês são? Certo? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma temática do Projeto Vida. Tchau, tchau e até lá!